Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de sábado aqui a gente sempre fala um pouco mais de macroeconomia e voltada ao mercado de investimentos de forma geral, principalmente ao mercado de ações. Então, a gente sabe que normalmente no longo prazo as cotações elas acompanham o lucro. Né? Então, o que, que eu quis pegar aqui? Aproveitando que terminou agora a onda de resultados do segundo trimestre, que aconteceu no último dia 15 de agosto, a gente vai tabular em uma planilha todos os resultados e aí a gente vai descobrir se os lucros das empresas melhoraram ou pioraram. Afinal, a bolsa bateu o topo histórico dela agora na quinta-feira e será que esse resultado todo que a bolsa está tendo tem frutos ali nos fundamentos também? É isso que a gente vai dar uma olhada nesse vídeo. Agora vai tocar uma vinheta e esse tempo é interessante para vocês comentarem ali embaixo se vocês gostaram dos resultados desse trimestre, curtir esse vídeo de hoje. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui, eu quero aproveitar para mostrar para vocês aqui o ranking das empresas que geraram maior lucro nesses últimos 12 meses aí, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a Petrobras aqui, ó, registrando 79 bilhões de lucro, por exemplo, a Vale 48,9, Itaú 37,8, Banco do Brasil 34,9, e aí vai seguindo aqui os lucros das empresas, e hoje a gente tem 9 empresas com lucros anuais superiores a 10 bilhões, terminando aqui no Banco Pactual. É interessante a gente observar que nesse gráfico aqui a gente tem uma empresa aqui de commodity, outra empresa de commodity, um banco, outro banco, uma única empresa aqui de setor interno, de consumo interno, outra empresa que é uma holding, que quase todo o resultado dela vem do Banco Itaú, outro banco aqui, outro banco e outro banco. Então a gente vê que as empresas financeiras têm lucrado bastante aqui no Brasil, além das duas principais aqui, Petrobras e Vale. Até pelo fato de Petrobras e Vale aqui representarem mais de 120 bilhões de reais de lucro, vai fazer com que na nossa planilha a gente seja obrigado a fazer um estudo com Petrobras e Vale, um estudo sem Petrobras e Vale, e aí tem um estudo extra que vai valer a pena você acompanhar com a gente. Bom, eu vou preparar aqui a planilha. Enquanto eu preparo a planilha, eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte. Nessa semana a gente fez um workshop sobre investimentos no exterior, o Dica Internacional, que é aquele nosso produto que tem recomendações de, sejam empresas, né, ações, sejam REITs, sejam ETFs, sejam o que forem de ativos lá no exterior, para que você possa estar muito bem servido desse tipo de ativo. Tá? A gente falou sobre muitas das objeções, como por exemplo, comprar dólar agora depois que subiu, comprar bolsa de lá agora depois que subiu e tudo mais, e acho que o pessoal percebeu por A mais B que fazia sentido nesse momento ter pelo menos alguma exposição em ativos internacionais. Se você gosta desse modelo, se você está perdido na hora de investir no exterior, ou mesmo se você não sabe nem mesmo como abrir uma conta e conseguir melhores condições, o resultado, melhor forma está aqui embaixo. No link da descrição você tem o acesso para conseguir o preço com desconto do Dica Internacional. Então o link está aqui embaixo na descrição para que você possa aproveitar a mesma oportunidade que o pessoal pode aproveitar no meio da semana. Enfim, gente, eu separei aqui com dados da Economática, tá? Todas as empresas que já tinham divulgado o resultado até o dia 14 de agosto de 2024, que é quando eu estou gravando o vídeo no dia 15. Né? Então, as empresas que divulgaram o resultado no final do dia 15 de agosto, que era o último dia, não vai aparecer aqui, infelizmente, senão não teria tempo hábil de colocar esse vídeo e editar. E eu queria passar isso em primeira mão para vocês. Então, a gente colocou aqui nessa planilha o seguinte, a gente colocou o lucro líquido das empresas, ó, desde setembro de 2020,
todos os trimestres aqui, mas sempre em períodos de 12 meses. Tá? Então, por exemplo, o lucro líquido de junho de 2021 nada mais é do que o lucro líquido que veio de julho de 2020 até junho de 2021. Assim como o lucro líquido agora mais próximo que a gente tem, que é esse junho de 2024, é aquele de julho de 2021 até junho de 2024, julho de 2023 até junho de 2024, e o março de 2024 é abril de 2023 até março de 2024, sempre pegando os últimos 4 trimestres aqui. Então, por exemplo, a Braskem ela teve um prejuízo consolidado nesses últimos 12 meses de 9 bilhões. No trimestre anterior tinha sido 6,1 bilhões, no outro foi 4,5 e assim por diante. A mesma coisa aconteceu com a Azul, que cresceu muito o prejuízo dela, e isso costuma acontecer com empresas que têm custo em dólar. Tá? Enfim, a gente tem aqui todas as companhias, desde aquelas que tiveram maior prejuízo, até a Vale e a Petrobras aqui, que tiveram os maiores lucros seguidos do Itaú, do Banco do Brasil, enfim, essa listagem a gente já passou para vocês. A primeira coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente citar é o seguinte: o lucro em junho de 2024 de todas essas companhias aqui que já divulgaram resultado, que são mais de 290 companhias aqui no total, excluindo aquelas que têm o mesmo código, por exemplo, Petrobras 3 e Petrobras 4, Itaú 3 e Itaú 4 e qualquer coisa do gênero, a gente vê que está em 399 bilhões. Essas mesmas companhias em março estavam com 428 bilhões, em dezembro 448, em setembro 456, em julho 491, em março 550, em dezembro de 2022 606, aqui em setembro de 2021 621 bilhões de reais, somando todas as companhias. Isso significa que ao longo dos últimos 8 trimestres, a gente teve queda no lucro das companhias, somando todas elas, e talvez a que mais trouxe impacto nesse resultado aqui foi exatamente a Petrobras, que tinha tido um bom lucro lá atrás no junho de 2023 e agora teve um prejuízo bastante grande. Tanto é que o lucro de 156 bilhões há um ano atrás, em 12 meses agora é de 78 bilhões e há 3 meses atrás era de 110 bilhões. Bom, se a gente excluir Petrobras e Vale, a gente vê que também tem um cenário aqui de queda nos últimos 3 trimestres. Mas aí a gente já vê algo que está muito mais próximo de uma média aqui, que está oscilando entre 270 e 290 bilhões nesses últimos 6 trimestres aqui. Se a gente pegar mais atrás aqui, ó, dezembro de 2022, setembro, junho ou até março de 2022, você vai ver que as empresas tiveram lucros maiores, pegando essas 290 empresas que já divulgaram resultado nesse trimestre aqui. Então, se contar Petrobras e Vale, a gente está tendo aqui lucro líquido das empresas, por enquanto, em queda livre. Enquanto isso, se você pegar 100 Petrobras e Vale, você vê que estava em queda e agora, aqui nos últimos trimestres, está mais ou menos estável. Agora, como é que está o valor de mercado, né? Porque uma empresa pode ter queda do lucro, mas se tiver uma queda do preço da ação superior a isso, ela fica mais barata. Então nunca adianta a gente olhar só preço ou só lucro. É importante a gente olhar os dois juntos, né? E quando a gente olha o valor de mercado dessas ações todas aqui, a gente vai ver que em dezembro de 2020, todas essas empresas somadas, elas tinham um valor de mercado de 4 trilhões 564 bilhões de reais. Lembrando que em dezembro de 2020, a Selic do Brasil estava em 2%. Tá? Por outro lado, a gente teve aqui em março de 2023 talvez o pior dos momentos, que foi quando essas empresas bateram 3 trilhões 587 bilhões. E aí ela vem se recuperando, e depois dessa alta que ela chegou a bater o topo histórico, a gente vê que o valor de mercado dessas companhias chegou a 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Tá? Então, a gente vê que nos últimos 7, 8 trimestres, a gente tem uma alta quase que ininterrupta desses valores de mercado aqui.
né, a gente teve aqui alguma queda até junho e depois a gente teve uma alta desses valores aqui, que é o que a gente consegue verificar aqui nesse gráfico. Então, se os lucros vêm caindo, os valores de mercado eles vêm subindo, ou no mínimo, se você quiser aí forçar a barra, eles têm ficado mais ou menos estáveis. Então, o que tem acontecido aqui? O preço sobre lucro das empresas, seja você considerando sem a Petrobras e a Vale, que é esse aqui de cima, que está em 13 vezes, seja esse aqui de baixo, que está em 10,76 vezes, eles estão subindo. Ou seja, por esse indicador aqui, até contra o que eu imaginava, que era a hipótese que eu formulei quando eu comecei a estudar para esse vídeo de hoje, a gente percebe que as ações estão realmente mais caras, né? Que elas ainda não estão reportando lucros, mas que o preço delas já está antecipando uma alta. Aí a gente pode tentar discutir por que a gente está vendo esse cenário. Um primeiro ponto pode ser porque teve alguma queda da taxa Selic, né? Então a gente viu ali atrás que empresas que estavam sendo negociadas a uma Selic de 13%, às vezes até o juro futuro de 13%, 14%, hoje em dia está com o juro futuro de 11,5%, que é um juro futuro muito menor. Outra coisa é que a gente já tem uma expectativa que os Estados Unidos podem baixar os juros e aí a Bolsa dos Estados Unidos subiu e a gente já teve uma migração para países emergentes também, né? E aí a gente começa a ver também um influxo de recursos aqui para o Brasil. Ou seja, o mercado ele antecipa um pouco. Se a gente for esperar realmente os lucros subirem ou eles ficarem muito altos, provavelmente você já vai estar comprando o topo da Bolsa. Tá? Então, por esse indicador, a gente percebe que as ações ainda estão ficando mais caras, mas na minha visão, elas estão antecipando esse movimento. Uma outra forma da gente analisar isso é o seguinte: essas empresas elas são cotadas em reais, né? E o investidor estrangeiro investe em dólar. Na hora que a gente vê essa alta, você tem preços talvez maiores em reais, mas menores em dólar. Né? Se eu fizesse aqui uma conversão para o câmbio, né? Talvez aqui em março, 4 trilhões e 100 bilhões com câmbio ali de 5, seria alguma coisa em torno de 800 bilhões de dólares. Se eu converter agora, em agosto, 4 trilhões e 300 a um câmbio de 5,40, 5,50, vai dar 700 e poucos bilhões. Então, em dólar, talvez a bolsa tenha caído em relação, né, ao valor de mercado aqui. De qualquer forma, o lucro também teria caído por essa racionalidade, e aí a gente tem aqui preço sobre lucro das empresas crescendo. Mas enfim, eu falei que ia ter mais uma surpresa para vocês. E a surpresa é a seguinte: eu, usando essa mesma tabela aqui, eu peguei as empresas que possuem menor valor de mercado. Ou seja, eu peguei as small caps. E peguei small caps aqui até o valor de mercado de 20 bilhões aqui. Então eu cortei em Transmissão Paulista, né? Grupo Mateus. A gente vê aqui as outras empresas. Enquanto isso, por exemplo, Ipera, Grupo Natura, Carrefour, Porto Seguro, essas ficaram de fora porque já estão valendo mais do que 20 bilhões e eu criei uma segunda planilha aqui, que é uma planilha que mostra, na verdade, as empresas menores, as small caps. Será que as small caps estão subindo lucro? Será que elas estão também subindo o valor de mercado ou será que elas estão caindo da mesma forma que o grosso das empresas em geral? A primeira coisa que eu acho que é interessante a gente ver é o valor de mercado dessas companhias. Você vai ver que 1 trilhão de reais que era em dezembro de 2020 e hoje essas companhias aqui, elas são 810 bilhões. Então a gente teve aqui uma redução de valor de 25%. Além disso, a gente teve várias empresas que entraram na bolsa e que não tinham valor de mercado lá em 2020, que tem hoje. O Grupo Mateus, por exemplo, é uma dessas, né, dessas empresas, que hoje já vale aí 18, 17 bilhões de reais, e naquela época não valia nada, porque ela não era listada, né? E isso a gente vê no índice Small Cap. Então, esse aqui é um primeiro ponto. A gente percebe que hoje as Small Caps valem menos.
mas elas valem menos porque elas estão baratas ou será que é porque os lucros caíram muito? E aí a gente vem aqui para o estudo do lucro. E a gente percebe que o lucro aqui em dezembro de 2020 era um lucro de 18 bilhões dessas empresas, né? E o lucro chegou a bater 112 bilhões aqui, mostrando como essas empresas se beneficiam de taxas de juros mais baixas, né? Foi o impacto. Março de 2022, lembra que pega os resultados do junho de 2021, setembro de 2021, dezembro de 2021 e junho de 2022, que ainda tinham sido muito impactados com taxas de juros baixas, de 2 a 4% mais ou menos. E a gente percebe aqui que o lucro dessas empresas cresceram muito. À medida que os juros foram subindo e a gente viu uma inflação que estava muito alta, que acabou afetando esses negócios, a gente vê um lucro dessas empresas caindo de 112 para 89, para 77, para 63, para 47, para 41, para 36, mantendo em 36 e agora caindo para em torno de 27 bilhões de reais. Tá? Para ajudar aqui esse estudo, eu ainda coloquei aqui o preço sobre lucro. Hoje o preço sobre lucro dessas 210 empresas mais ou menos, tirando aquelas 80 que tem mais do que 20 bilhões de reais de valor de mercado, a gente vê que era um preço sobre lucro de 9 vezes, que chegou aqui a bater 8,20 vezes e agora está em 30 vezes, mostrando que no preço atual, mesmo tendo caído os 25%, o mercado já precifica alguma recuperação desse lucro aqui. Se esse lucro triplicar, ela volta para aquele patamar de 10 vezes que ela estava lá atrás, tá? Que ainda vai acabar sendo, se o lucro triplicar, aí o lucro iria para uns 80 bilhões, ele ainda seria menor do que ele teve aqui em março de 2022, dezembro de 2021. Então, nesse momento atual, a gente não consegue dizer que a bolsa está baratíssima, tá? Pelo menos não por esse indicador. E aí, eu aproveito aqui para a gente fazer um último estudo que nessa planilha eu coloquei e na outra eu não tinha colocado, tá? Que é o seguinte aqui, que é a quantidade de empresas com prejuízo e a quantidade de empresas com lucro, né? Então, em setembro de 2020, a gente tinha 48 empresas no prejuízo, lembrando que são lucro de 12 meses, então vai de outubro de 2019 até setembro de 2020, e a gente tinha 117 empresas no positivo, num total de 165. Muitas empresas aí fizeram IPO nesse período e etc. E aí a gente consegue ir vendo aqui, ó, que naquele momento que a gente viu que o lucro estava bombando, foi o período que teve menores quantidades de empresas no prejuízo aqui, entre 37 e 40. E depois essa quantidade veio crescendo e veio crescendo mais. E agora aqui em junho de 2024 está batendo quase que a máxima, 62 empresas no prejuízo contra 149 no positivo aqui, 211 empresas nesse estudo aqui com menos de 20 bilhões de reais de valor de mercado. E para a gente terminar aqui, o que eu fiz? Eu peguei as empresas que tiveram lucro positivo em junho e em março. E aí eu peguei a variação trimestral. As que tiveram algum prejuízo, vai aparecer esse NA, que teve prejuízo ou em junho ou em março. Dentre as empresas que não tiveram, né, nenhum prejuízo aqui, nem em junho nem em março, a gente teve que o maior aumento de lucro foi da Guararapes, né? A gente teve depois aqui algumas empresas menores, ó, como Tex Renault, a gente teve Grupo SBF, Triunfo e etc. Mas a gente percebe aqui, ó, que 71 empresas diminuíram o lucro delas. 73 empresas aumentaram o lucro delas, dentre aquelas que geraram lucro positivo, né? Se a gente pegar na variação anual, dentre as empresas que aumentaram o lucro, a gente percebe aqui, ó, que o maior aumento foi exatamente da C&A, né? E depois a gente tem a Tompar, São Carlos, Comgás e o próprio grupo SBF aqui,
que apareceu nas duas, né? E aí a gente vai vendo aqui que grande maioria das empresas cresceu o lucro, e a gente tem aqui, por outro lado, empresas que também caíram muito o lucro, né? Como, por exemplo, a Show 3, a Priner, a Embipar, a Jales Machado, a Login, dentre outras, né? Mas nesse período aqui, 51 empresas reduziram o lucro e 85 subiram o lucro. Aí você vai me perguntar assim, cara, como é que a maioria das empresas subiu o lucro se o lucro não para de cair? Exatamente porque a gente está tendo um impacto muito grande daquelas companhias que tiveram prejuízos muito grandes, né? Então a gente tem aqui Braskem com 9 bilhões de prejuízo, Azul com 6,5 bilhões de prejuízo, Pão de Açúcar com 2,5 bilhões, Casas Bahia com 2 bilhões, Infracommerce com 1,7 bilhões e assim por diante. Enquanto isso, quando a gente vai nas empresas mais lucrativas, a gente vai ver que só teve duas empresas com mais de 2 bilhões, que foi Comgás e foi Transmissão Paulista, nos últimos 12 meses. As outras a gente vê aqui com 1,8, 1,8, 1,7. Então, só o prejuízo da Braskem, às vezes, pega aqui o lucro de 10 empresas aqui do meio. Só o prejuízo da Azul pega de outras 6 ou 7. Então, aquelas empresas que geraram aqueles prejuízos, elas tiveram um crescimento do prejuízo muito grande, tá? Então, é importante a gente dar uma olhada que, pelo lucro consolidado, a gente acha que a bolsa está cara. Mas se você conseguir escolher bem os ativos, a gente percebe que a maioria das empresas está crescendo o resultado dela. O que parece contraditório, o que parece que a bolsa está ficando mais cara, né, pelo preço sobre lucro consolidado, a gente percebe que, tentando captar aquelas melhores ações, a gente tem um potencial aí de alta em determinados ativos. Quando a gente olha o todo, a gente percebe que a bolsa realmente ficou mais cara depois dessa alta. Enfim, pessoal, eu queria aproveitar para lembrar aquele recado que eu passei no início do vídeo, que se você acredita que vale a pena ter uma parte da tua alocação em ativos no exterior, se você acredita que precisa de uma equipe para te ajudar, seja a abrir uma conta no exterior, seja a organizar um pouco mais a tua carteira e começar essa alocação lá fora, você deveria pensar em aproveitar a promoção do Dica Internacional, que se encontra aqui no link da descrição. A gente lá dentro tem 7 carteiras, 2 delas que são quantitativas, 5 delas que são de recomendações, e aí a gente tem carteiras de recomendação de small caps, de dividendos, de ações propriamente ditas, dos REITs, que são os fundos imobiliários, de ETFs, então você pode investir da forma que você quiser, e o principal, né, você pode diversificar entre os ativos, assim você não fica muito exposto só a uma classe de investimento lá fora, e aí se Big Techs, por exemplo, caírem muito, você tem outras carteiras que vão se proteger dessas Big Techs. Se Small Caps subirem muito, você vai ter ali um ganho nas Small Caps, e em compensação, se elas caírem muito, você se protege, porque o teu dinheiro todo não vai estar em Small Caps, e assim por diante, e essa alocação estrutural é muito importante na nossa visão no Dica de hoje, em todos os nossos produtos. Link da descrição com desconto aqui embaixo. Última oportunidade, a promoção que acabou lá na quinta-feira, a gente está colocando no link aqui embaixo, só hoje no sábado. Abraços, bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curte, compartilha e, além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. E sempre lembrando a nossa frase que a gente termina os vídeos. Nosso slogan de sempre, que é construir leva tempo.